Aleluias. Bom, hoje nós vamos continuar aprendendo um pouquinho mais a respeito de conflitos familiares, né? Ou melhor, a resolução dos conflitos familiares. A gente tem falado desse assunto, essa já é a 7ª quarta-feira tratando sobre esse assunto, mas está acabando, pessoal, volta só mais 3, amém? Para a gente encerrar esse assunto, vai ficar muita coisa, mas eu tenho certeza que a gente está aprendendo bastante, progredindo muito aí com isso. E eu tenho falado sempre aqui que é impossível, né, que os conflitos não surjam. E os conflitos, eles não são ruins, não são maus por si mesmos. Às vezes, né, é justamente quando surge um conflito é que isso vai gerar algo muito bom ali na frente, né? Então a gente não deveria fugir dos conflitos, mas deveria, né, toda vez que surge um conflito, então a gente resolver aquela situação justamente conversando, chegando então a um ponto comum, né? E é justamente sobre isso que hoje eu quero abordar, né? Que é a gente sempre buscar, toda vez que há um conflito, a gente procurar então buscar encontrar um meio termo, né? E todo tipo de negociação, e o conflito de uma certa maneira não deixa de ser uma negociação, é necessário que os dois vençam, né? Não tem como um vencer, outro perder. Não, os dois precisam vencer. E para isso, então, precisa um ceder de um lado, outro ceder do outro, para chegar, então, ali naquilo que vai beneficiar a todo mundo, né? Então, o conceito, eu sempre tenho procurado trazer um conceito, né? O conceito, então, disso, que eu quero, né, chamar aqui de buscar um meio termo, né? Então, é o desprendimento emocional, né, que é necessário para a gente priorizar a unidade familiar acima da vontade individual. É eu pensar, não é o que é bom para mim, eu pensar no bem comum. O que é que vai favorecer toda a minha casa, toda a minha família, o que vai trazer paz. E claro que para isso a gente vai precisar de uma maturidade, tanto emocional quanto uma maturidade também espiritual. Porque se nós não tivermos essa maturidade, então a gente bate o pé, finca o pé ali e assume que a gente que está certo, que o outro que tem que mudar e assim por diante. Agora, entenda que quando eu falo para a gente buscar, então, um meio termo, eu não quero dizer com isso da gente negociar princípios bíblicos, né? Não é isso. Os princípios bíblicos, aquilo que a palavra de Deus estabelece como princípio, aquilo ali é inegociável. O que a Bíblia chama, por exemplo, de pecado, é pecado. Ainda que a gente tente inventar um nome mais bonitinho para ele. Amém? Ele continua sendo pecado. Então, há valores da palavra de Deus que são inegociáveis. Mas eu acho que você vai concordar comigo que a maioria dos conflitos não está baseado nisso, mas sim está baseado em opiniões, às vezes até, né, relacionado a alguma coisa de Deus, mas simplesmente uma opinião, um ponto de vista que eu tenho. E a gente precisa sempre lembrar que, olha só, numa discussão ou num conflito, meu irmão, não é porque eu estou certo que necessariamente o outro esteja errado. E a gente falando assim é muito fácil da gente entender, né? Mas às vezes no calor do momento é difícil a gente parar para lembrar disso, né? E outra coisa, é muito difícil, beirando o impossível, que eu esteja 100% certo e o outro esteja 100% errado. Pode ser que eu esteja, 90% certo e o outro está 10% certo. Então você perceba que eu tenho 10% para negociar ainda, né? Para abrir mão, para chegar no meio termo. Só que, falando assim, para mim é um exagero, porque geralmente a gente não está tão certo assim, né? Então sempre há ali margem para
que haja uma negociação, para que um venha ceder daqui, outro venha ceder dali, para chegarmos justamente naquilo que vai ser benéfico, então, para todo mundo que está ali envolvido. E às vezes, até dentro de um conflito, né, quando não está chegando ali em um acordo, muitas vezes é necessário até conversar e dizer, olha, no que diz respeito a isso aqui, o que você está disposto a abrir mão? Eu estou disposto a abrir mão disso, porque isso não é essencial para mim. O que é essencial para você? Né? Porque muitas vezes, quando a gente está num conflito, a gente começa a colocar tudo que é carta na mesa. Não é assim? E numa negociação não é muito diferente disso. Você põe todas as suas cartas na mesa. E o outro lá vai colocar todas também. Só que você vai concordar comigo que talvez 2, 3 daquelas cartas... Estou chamando carta aqui, mas acho que você está entendendo o que eu quero dizer. São prioridades para você, aquela que você não abre mão. Assim como o outro também tem as suas. Mas tem aquelas que a gente até colocou na mesa, mas só para negociar mesmo. Que a gente consegue abrir mão. E é justamente esses pontos que a gente tem que achar, né, em comum. Olha, isso aqui não é essencial para mim, eu posso abrir mão disso. O que não é essencial para você que você pode abrir mão para a gente chegar em bom termo aí? Então é isso. Bom, vamos para os textos bíblicos para a gente entender isso na palavra. Falando assim, talvez fique um conceito meio vago e tal, né? Mas a ideia é a gente fundamentar isso, claro, na palavra de Deus. Senão fica só a opinião de alguém. Então, Filipenses capítulo 2, versículo 3, a Bíblia vai trazer um mandamento para nós. E diz assim, ó, não façam o quê? Nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Bom, vamos devagarzinho. Primeiro a Bíblia vai dizer, não façam nada por interesse pessoal. Eu penso que o que a Bíblia está dizendo aqui é eu não colocar o meu interesse pessoal acima do interesse dos outros. Porque logo em seguida a Bíblia vai dizer para eu considerar os outros superiores a mim mesmo. Então eu não posso só buscar o meu interesse, o que é bom para mim. Olha só, até para a gente viver em sociedade, a gente entra numa certa espécie de negociação. Se você decidir viver no meio do mato, lá um lugar completamente isolado da sociedade, se você quiser viver numa ilha deserta aí da vida, você pode estabelecer as suas regras, as suas leis, não é verdade? Você pode fazer o que der na tua cabeça lá. Mas a partir do momento que você decide viver em sociedade, então você vai abrir mão de uma parcela da tua privacidade, você vai abrir mão de uma parcela, e muitas vezes até uma grande parcela, do seu livre-arbítrio, do seu poder de escolha, em prol, com o que você ganha com isso, é você poder viver em sociedade. Com todo respeito, tá? Mas se você quiser, lá na ilha deserta, se você quiser andar peladão lá para cima e para baixo, o problema é teu, tá só você lá. Verdade, não é? Mas em sociedade você pode andar assim, não, hoje está calor, acho que eu vou sair peladão na rua, pode? Não pode. Mas eu quero. Mas o problema é seu. O interesse coletivo está acima do teu interesse individual. Você está entendendo? Eu quero andar na rua gritando, xingando todo mundo que eu ver. Não, você não pode fazer isso. Mas eu quero. O problema é teu, você quer. Você está entendendo? E assim vai, né? Agora, quando a gente decide viver em família, não é muito diferente disso. Eu acho engraçado algumas pessoas que dizem assim, eu quero casar, né? Mas eu não quero perder a minha privacidade. Então não casa. É verdade, não é? Então vive sozinho. Porque a partir do momento que você se casa, é por óbvio que você vai perder a sua privacidade. Não, eu quero me casar, mas eu quero manter a minha liberdade, eu quero fazer o que dá na minha cabeça. Então não casa, fica sozinho, aí você faz o que dá na tua cabeça. Mas a partir do momento que eu me casei, eu estou falando só do casamento, não estou falando nem dos filhos ainda, nem nada, né? Eu decidi abrir mão de boa parte da minha liberdade. Não é verdade?
em prol justamente do casamento, em prol da família, e assim por diante. Então, meu irmão, perceba que tudo na vida é assim. E quando surge um conflito, novamente, não, eu tenho que impor, o que importa é o meu interesse. Não, não faça nada por interesse pessoal. Aí a Bíblia vai dizer em seguida, ou vaidade. Meu irmão, se a gente for perceber, boa parte dos conflitos familiares é só vaidade. Você quer ver o seguinte? Eu vou te dar um exemplo, eu tenho certeza, mas assim, ó, sem medo de errar, que você conhece muito bem o exemplo que eu vou te dar. Sabe quando você entra numa discussão com alguém, seja um familiar ou outra pessoa, e você entra naquela discussão cheio de razão, mas ao decorrer da discussão, do conflito, você percebe assim que você está errado. Talvez não 100%, mas em algumas coisas você está errado. Mas sabe, você diz assim, puxa vida, mas eu sustentei até agora que eu estou certo. Eu, fiz e acontecer. Como é que a essa altura da briga, da discussão, eu vou dizer que eu estou errado, eu vou voltar atrás. Então, mesmo sabendo que eu estou errado, eu bato o pé e fico sustentando aquilo até o final, só para não dar o braço a torcer, só para não ter que reconhecer que eu estou errado. Alguém já fez isso alguma vez na vida? Então você entende que aquela discussão é por pura vaidade. Só isso. É só o meu orgulho. Eu sei que eu estou errado, mas por vaidade eu não quero reconhecer que eu estou errado. Eu não quero chegar para o outro e dizer, então, você sabe que você tem razão? Ah, pastor, vai machucar muito meu ego, né, pastor? Então perceba que aquilo é só vaidade. Você está entendendo em nome de Jesus? Então a Bíblia diz, não faça nada por interesse pessoal ou vaidade. Irmão, se mexer no mouse lá, ele volta ali senão o pessoal não consegue acompanhar, por gentileza. Ou vaidade. Mas a Bíblia vai dizer, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Né? Então, considerar outra pessoa mais importante do que eu. Ou ainda, poderia dizer assim, dentro do contexto do versículo, considerar que o interesse do outro é mais importante do que o meu interesse. Ou, no mínimo, e aí é por minha conta, porque a Bíblia manda acima, mas por minha conta, no mínimo, eu considerar que o interesse do outro é tão importante quanto o meu. Amém. E aí, eu penso que isso também envolve aquela questão de eu parar um pouquinho e pensar assim, e se eu tiver errado? Entende? Porque quando a gente está até numa discussão, num conflito, a gente geralmente para pensar, para questionar isso, e se o errado for eu? A gente para? Geralmente não, né? Mas é no mínimo para parar e questionar, mas pode ser que seja eu o errado, pode ser que seja eu que estou exagerando, que enfim, estou... Bom, o resumo, pode ser que seja eu que esteja errado nessa situação. Bom, vamos continuar ali, versículo de número 4. Aí a Bíblia vai dizer, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Então é justamente dentro dessa mesma linha de raciocínio que eu falava há pouco, é colocar o interesse do outro. Não é só o meu interesse, e o interesse do outro? Não é só o que eu quero, e o que o outro quer. Porque se a gente está num conflito, é porque eu quero uma coisa e o outro quer outra.
Se não fosse assim, não estava acontecendo o conflito. Só está acontecendo porque há uma divergência aqui no meu interesse e o interesse do outro. Então, a Bíblia vai dizer, não levando em conta só o meu, não faz por vaidade, não coloca o teu interesse em primeiro lugar, não considera, então, o do outro. E eu penso que esses 2 versículos que nós acabamos de ler, falam muito bem a respeito dessa questão, da gente justamente alcançar o meio termo, olhar para o interesse do outro, olhar que do outro lado, né, não é só o meu, também tem outro interesse ali, e a gente pode justamente chegar, né, num consenso, chegar num acordo com relação a essa questão. Bom, vamos agora para o livro de Romanos, capítulo de número 14 e versículo de número 17, por favor. Eu quero falar até do 19, mas eu vou fazer um recorte maior aqui, para a gente entender melhor do que a Bíblia está falando. Romanos, capítulo de número 14 e versículo de número 17. Quem achou, diga amém. Isso, então deixa eu só fazer uma explicação para você entender aqui do que é que a Bíblia, né, está falando e assim você conseguir compreender melhor o texto, né, o contexto aqui do que está falando. Bom, em várias epístolas até, e essa aqui também, Paulo está tratando a respeito de um conflito, né, não necessariamente familiar, mas um conflito na igreja, que havia surgido uma discussão se podia comer carne ou não. Né? Porque havia um grupo que dizia, não pode comer carne é pecado. Aí outro grupo dizia, não, pode comer carne sim, quem está em pecado é quem não come. Meu irmão, olha que coisa séria, você não come carne? Não, então por que você se incomoda com o que come? Você tinha que ficar feliz, sobra mais salada para você. Não é verdade? Eu assim, se eu fico sabendo que alguém não come carne, eu fico feliz da vida. Né? Sobra mais para mim, glória a Deus. Eu lembro de uma vez que foi uma sobrinha minha passar, né, uns dias lá em casa, e ela tomava água e comia pão. Eu falei, que bênção, olha aí, é facinho de tratar, né? Não dá nem despesa. Não, pode vir quando quiser, ó, só tomando água, comendo pão, olha que benção que é. Mas não é verdade. Mas brincadeiras à parte, o grande problema é que eu decido não comer carne e eu me incomodo com o que come. Mas por que eu estou me incomodando com o que come? Ou ao contrário, né? Ou eu como carne e aí eu acho que todo mundo tem que comer carne. E quem não come está errado, que absurdo, isso e aquilo. Então, meu irmão, e aí você veja, gente, é cada uma que sobra para o pastor, e aí o pastor, que era o Paulo lá, tinha que ficar resolvendo o conflito, a questão da crentarada brigando se come carne ou não. Sobra cada uma para o coitado do pastor, né? Mas enfim, vamos lá, vamos entendido isso aqui, vamos prosseguir aqui. Romanos capítulo 14, versículo 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Ele, em outras palavras, vai dizer assim, gente, vocês estão brigando por causa de comida, de bebida, se um come, se o outro não come, não, que o outro tem que comer, porque eu como, então você também tem que comer, e tal. Ele diz, isso não é o reino do céu. Isso não é, e outro texto ele vai até dizer, não é o comer carne que vai te levar para o céu, e muito menos o não comer carne também não vai te levar. Não é isso que é o reino dos céus. Aí a Bíblia vai dizer, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aí, olha só, aí eles estão sendo injustos, eles estão perdendo a paz, eles estão perdendo a alegria no Espírito. Você está entendendo? Que tudo isso é o reino do céu,
por causa de algo que não é o reino do céu, que não é importante. E aí eu te pergunto, e muitas vezes a gente não faz coisas parecidas em casa? Começa a brigar por coisa que não é fundamental, que não é importante. E aí, por causa, muitas vezes, daquelas discussões bobas, né? Estamos perdendo a paz, estamos perdendo a alegria, estamos sendo injustos, né? E aquilo, e estamos perdendo o que a Bíblia vai chamar aqui, que é, de fato, o reino dos céus. Aí vamos continuar mais, assim, ó. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, presta atenção, o que eu queria chegar, ó. Deixa eu só trocar aqui, que agora que eu vi que eu estava usando a corrigida. 19, né? Aqui que eu queria chegar, ó. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz. Vamos todo mundo repetir isso comigo? Vamos lá? Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz. Amém? Olha o que a Bíblia vai dizer, né? Gente, vocês estão brigando por causa de comida, de bebida, e isso não é o reino dos céus. E porque vocês ficam brigando por essas coisas, ninguém quer ceder. Lembra que a gente falava até agora? Né? Ninguém quer encontrar um meio termo, ninguém está buscando meio termo, vocês estão perdendo o reino dos céus. Justiça, alegria, paz. E aí ele vai dizer, vamos buscar, né? Vamos seguir aquilo que contribui para a paz. Isso aí está contribuindo para a paz? Não, então esquece isso aí. Vamos seguir, vamos buscar o que contribui para a paz. Só isso? Não. E também as que são para a minha edificação. Isso? Isso? Não, para a edificação mútua. O que é edificação mútua? A edificação que é para todos. Então a Bíblia manda a gente fazer duas coisas. Seguir as coisas que contribuem para a paz e seguir as coisas que são para a edificação mútua. Eu penso que, mais uma vez, o que a Bíblia aqui está mostrando para nós é justamente essa questão. Busque, encontre um meio termo. Amém? Isso aqui está sendo injusto, roubando a alegria, roubando a paz, então não siga isso. Siga aquilo que vai trazer justamente a paz. Aí eu dava até um exemplo de manhã, né? Que às vezes, sabe, só briga por cada coisa, por coisa boba até, né? Aí tá lá um conflito porque um diz assim, não, a pasta de dente você tem que apertar assim, ó, de baixo para cima. Aí o outro vai lá e aperta bem no meio, né? Já viu essas coisas ou não? Briga por causa disso? Aí o outro vai escovar os dentes, tá lá a pasta apertada no meio. Não pode apertar no meio, tem que ir por baixo, assim, ó. Apertando, tu diz, qual que é a diferença? Aperta no meio, que importa é sair pasta e tal. E aí, meu irmão, entra em conflito por causa de coisas assim. Aí o outro está brigando que diz assim, né? Um vai servir o arroz, pega a colher assim, ó, e vai tirando por cima o arroz para servir. O outro já pega a colher e cavoca tudo assim, raspa lá no fundo. Tá, não pode, olha aí, deixa um buraco na panela, não, tem que ir pegando desse jeito e tal. E aí é aquilo que eu falava há pouco, qual tá certo, gente? Depende do que você faz, né? Depende de que lado você está. Mas entende que qual que é diferente? Mas daí a pessoa fica brigando por conta daquilo. Aí na casa de o lugar do açúcar é na geladeira, né? Outro diz, não, aí você vai servir as coisas, tá lá, né? O açúcar pega umidade, por causa não, tem que colocar no armário, não pode colocar no armário, senão vai atrair formiga, tem que colocar ali. E às vezes surgem uns conflitos assim que você diz, não acredito que está, né, brigando por uma coisa dessa.
mas simplesmente por não fazer isso que a Bíblia está dizendo. Não, vamos buscar paz, vamos encontrar um meio termo para isso, né? Saber ceder. Para você é muito importante esse negócio de apertar por baixo? Então tá bom, então eu vou começar a apertar por baixo agora, vou me policiar. Mas para mim é importante não cavocar o arroz. Se eu me comprometo a apertar a pasta por baixo, se você não cavocar o arroz. Pronto, né? Um cedeu de um lado, outro cedeu do outro, pronto. Seguimos, como que é? Sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para edificação mútua. Mas olha como é que chega no versículo 20, né? Que a gente vai parar no 20. Olha o que a Bíblia vai dizer. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo por causa do escândalo. Eu gostaria de chamar a atenção para essa primeira frase do versículo 20. Não destrua o que, gente? A obra de Deus por causa da comida. Agora, se a gente analisar o contexto de tudo que ele vem falando, e até do que eu já expliquei, que eles estavam brigando por causa da comida, eles estavam destruindo a obra de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito. A comunhão entre os irmãos e assim por diante. Tudo isso é a paz de Deus. É a obra de Deus, como ele vai chamar aqui. Amém? E eles estão destruindo isso por causa do quê? Da comida. Só que se a gente parar para pensar, é por causa da comida que eles estão destruindo? Não, não é por causa da comida. É por causa da opinião deles. É por causa do ponto de vista deles que eles não querem ceder, que eles não querem abrir mão. Porque a discussão ali, né, era sobre comida, mas é porque o que come finca o pé e diz, o errado é você. O que não come, finca o pé e diz, não. O errado é você. Então, não deixou de ser por causa de comida. Na verdade, é porque ninguém quer ceder, é que eles estão destruindo a obra de Deus. E aí eu te pergunto, quantas vezes não acontece no lar? Você está entendendo? Que a obra de Deus, a paz, a harmonia, a família, tudo isso, a obra de Deus ali está sendo destruído por causa de uma opinião de alguém que não quer ceder, que não quer... Não, é desse jeito e acabou. Eu estou certo, você está errado, e assim por diante. E aí gera toda aquela confusão, gera todo aquele conflito, e a obra de Deus vai sendo destruída. Bom, deixa eu ir em frente, porque eu quero... falar, e um dos exemplos eu não vou nem abrir, vou só comentar mesmo, que está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, na verdade o capítulo 12 inteiro ali fala sobre isso, né? Mas a história é tão conhecida que eu vou só te relembrar, só contar para você, e não vou nem pedir para você abrir o texto. E como eu tenho feito aqui nas quartas-feiras, usando um exemplo positivo e um exemplo negativo, com relação a aquele que acertou esse princípio e aquele que errou. A Bíblia fala que Salomão, né, o rei Salomão, morre, seu filho Roboão assume o reino em seu lugar. Quando o Roboão assume o reino, então vêm os líderes, né, os representantes de todas as tribos de Israel, vêm até ele e diz assim, olha, na verdade, eu estou falando dele assumir o trono, na verdade ele não tinha nem assumido ainda, que ele não havia sido coroado. Mas eles vêm até ele e falam o seguinte, o rei Salomão impôs um jugo pesado sobre nós. Os impostos estão muito, qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Né? Os impostos estão muito altos, a carga tributária está pesada, não consegue viver desse jeito. A coisa está séria para nós. Faz o seguinte, Robô, diminui o peso, alivia o nosso jugo, não cobre tantos impostos de nós,
e nós te serviremos, nós concordamos que você será então o próximo rei. E aí ele diz, vamos fazer o seguinte, daqui 3 dias vocês voltam que eu dou uma resposta para vocês. E aí ele vai lá e ele fala com os conselheiros do reino, os conselheiros do seu pai. Gente, para pensar o nível dos camaradas, era só quem aconselhava Salomão. Amém? Imagine você, a turma que não era, que aconselhava, você acha que o Salomão ia aceitar conselho de qualquer um? Não, era só o pessoal da mais alta capacidade. E ele vai se aconselhar com eles, e ele diz assim, olha, Roboão, você sabe que o povo tem razão? O pedido deles é justo. A coisa está séria mesmo, está apertada. Faz o seguinte, se você der um passinho para trás, se você recuar, se você buscar, o que, gente? Essa altura do campeonato você tem que saber. Um meio termo. Esse povo, por resto da vida, vai te servir. Por resto da vida, eles vão ficar dizendo assim, o tempo de Salomão, o negócio estava bravo, mas não, graças a Deus veio Roboão e o negócio melhorou. Faça isso, Roboão. Encontre um meio termo, atenda ao pedido do povo. Aí, ele, tá bom, agradeço o conselho. Foi lá perguntar para a turminha, sabe a turminha, né, que cresceu com ele lá. E aí ele, né, eu fico imaginando chamando cada um pelo apelido lá. Eu ia brincar com os apelidos aqui, mas melhor deixa. Né? Achou lá os colegas e dizia, e aí, o que vocês me falam, o que vocês me dizem? E aí os camaradas vão dizer para ele assim, não, você tem que mostrar quem é que manda. Você tem que se impor. Você tem que mostrar quem é que manda na bagaça. Vai lá e dá tapa na mesa, fala grosso com esse povo e mostra quem é que manda. Você tem que chegar lá e falar, olha, vocês acharam que o negócio estava brabo com meu pai, mas comigo vai ficar pior. E não é que como é que a gente chama ele? Não, estou achando um adjetivo para o Roboão, bem bonito, assim, que está difícil, né? O cabeça dura, para ficar legal, para ser legal com ele. Não é que o cabeça dura não chega lá e ignora o conselho dos sábios, dos conselheiros, e dá ouvido para a turma, e bate na mesa, e diz, o que vocês estão pensando, quem manda aqui sou eu, e vocês acharam que era ruim com o meu pai, agora vai ser pior, o meu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do meu pai. Meu irmão, simplesmente, das 12 tribos, 10 viraram as costas para ele e foram embora. E fizeram Jeroboão rei no lugar dele. Olha que coisa séria. Por causa do quê? De uma estupidez. De não buscar um meio termo. De, no mínimo, fazer uma proposta. Olha, vocês estão pedindo para baixar 20%. Gente, as despesas do reino é muito grande, não tem como. Vamos fazer o seguinte, 10% eu consigo baixar. Não tem nenhuma proposta. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma isenção para vocês durante 6 meses, aí dá tempo de vocês se reorganizar na vida e tal, não sei o quê, depois a gente volta. Nada. Você está entendendo? Nada. Não busca um meio termo. E, meu irmão, em uma decisão estúpida que ele toma, ele perde 80% do reino. Olha que coisa triste, olha que coisa séria, né? Mais de 80%, mas por causa de uma decisão equivocada. Por não buscar um meio termo. Agora, mais uma vez, me permita, né, questionar. Quantas vezes nós não fazemos mais ou menos isso em casa? Desde buscar um meio termo, não, vamos conversar, vamos ver como é que a gente pode se ajudar, né? Vamos ver o que eu posso ceder aqui, o que você pode ceder. Não, quer bater na mesa, quer falar grosso, quer não sei o quê. E muitas vezes acaba igual o Roboão, perdendo. Amém? Agora,
O outro exemplo que eu gostaria de dar, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, e versículo de número 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28. Novamente eu vou contar a história para vocês, para quando a gente lê aqui, a gente ser bem objetivo na leitura. Está acontecendo um conflito na igreja. Novamente, não é necessariamente um conflito familiar, mas dentro da família da fé, né? Dentro da igreja. Por quê? Isso começa lá até com o apóstolo Paulo. Claro, ele não foi o único a implantar igrejas, mas geralmente quando a gente fala em implantação de igreja, a gente automaticamente remete a ele. Mas ele ia nos lugares e pregava para os gentios, para quem não era judeu. E aquelas pessoas se convertiam. A pregação de Paulo era: olha, você precisa crer em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. E, mediante a fé, a graça vai ser disponibilizada e, por causa da graça, vocês vão ser salvos. O mesmo evangelho que a gente prega hoje. Amém. Só que ele virava as costas, saía dali, aí vinha aquilo que a gente muitas vezes chama dos judaizantes, né? Que eram judeus, também cristãos, mas judeus chegavam lá e diziam assim: não. Não é só fé em Jesus, não. Não. Vocês estão pensando o quê? Vocês precisam se circuncidar. Vocês precisam guardar o sábado. Vocês precisam se abster de uma montoeira de alimento. Esses animais são impuros, aqueles também. Você só pode comer isso aqui, aquilo lá você não pode comer. E, enfim, você tem que guardar tal festa, você tem que guardar tal dia. Enfim, você tem que cumprir toda a lei de Moisés. E olha que era muita coisa. Que, como Paulo, certa ocasião, vai dizer, nem eles não davam conta de cumprir, nem o judeu não dava conta de cumprir, mas queria impor aquilo. E isso foi acontecendo em várias igrejas. Paulo, quando retorna para Jerusalém, e leva até mesmo essa questão, e quando chega essa discussão em Jerusalém, então, até em Jerusalém, há uma divisão, porque um grupo vai ficar do lado de Paulo e vai dizer assim: não, que é isso? Eles são gentios. Eles não precisam guardar a lei, eles só precisam crer em Jesus Cristo. Mas um outro grupo dentro da igreja, não estamos falando dos religiosos, não, dentro da igreja, cristãos, que criam em Jesus, mas que não, se eles querem ser crente, então eles têm que ser assim, igual a gente. Tem que se circuncidar, tem que guardar toda a lei de Moisés. E aí começou a haver um burburinho ali grande por conta de toda essa questão. E que afetava não só Jerusalém, mas que afetava todas as igrejas. E aí, meu irmão, perceba que facilmente, né, por conta de uma questão, de uma certa forma doutrinária, podia haver um racha na igreja. Podia haver uma divisão. Alguém mais alterado se levantar e dizer: quem concorda comigo vem para o lado de cá. Quem não concorda vai para o outro lado. Eu não quero mais saber de vocês, não. E, infelizmente, a gente vê que na história da igreja, alguns momentos, infelizmente, aconteceram coisas assim. Tanto na história, né, lá de trás, quanto na história recente até. Mas o que eles decidiram fazer? Eles decidiram falar assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos se reunir todo mundo, chama os presbíteros da igreja, vamos reunir todo mundo, vamos sentar, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos ver, tá bom, essa é a tua opinião e essa é a tua, mas o que o Espírito Santo de Deus pensa sobre isso? Vamos discutir, vamos ver o que a palavra de Deus diz, vamos olhar para os ensinos de Cristo, você está entendendo? Vamos debater sobre o assunto. Então é realizado ali o primeiro concílio de Jerusalém, como é chamado, onde eles se sentam para decidir aquela questão. Vamos encontrar um meio termo. Sem negociar princípios bíblicos, sem negociar valores. Nós estamos falando de pontos de vista diferentes. Nós não vamos negociar princípios da palavra de Deus, valores da palavra de Deus.
mas vamos negociar visões, interpretações, entendimentos diferentes. Você está entendendo? Então eles sentam, conversam. O que ficou decidido foi o seguinte, olha só, versículo 28, diz assim, ó, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês mais encargo, além destas coisas, o quê? Essenciais. Que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, eles estão dizendo, isso é inegociável. Isso, seja judeu, seja gentil, isso você tem que se abster dos ídolos, ou das coisas sacrificadas aos ídolos. Bem como do sangue e da carne sufocada, isso também é essencial. Da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem. Passem bem. É a carta que é enviada para todas as igrejas. Estou lendo o finalzinho da carta, mas é o que ficou decidido. Enviou essa carta para igrejas espalhadas em toda parte. Chegava alguém lá, não, vocês têm que circuncidar. Não, calma lá. Já foi decidido esse assunto. Amém? Está aqui a carta. O que a gente precisa guardar são essas coisas que são essenciais. Fora as coisas as coisas que não são essenciais, aí você quer circuncidar? Circunda, fica à vontade, prometeu. Você que vai sentir a dor, não é eu, né? Ah, mas eu quero guardar os... Então guarda, ué. Mas você que guarda, você não tem que impor aos outros, porque está aqui, isso já foi decidido. E, gente, vocês acreditam, gente, que ainda hoje está na maior bafafá por causa dessas coisas? Que já foi decidido, ó, lá atrás. Quem que decidiu? O Espírito. Você crê na Bíblia? Eu creio. Eu creio na Bíblia. E a Bíblia diz que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, falando com relação ali aos apóstolos e presbíteros da igreja, né? Então, discussão superada. Ao meu ver, né? Discussão superada. Mas aí alguém decide guardar o sábado. Por que eu tenho que brigar com ele? É problema meu se a pessoa guarda o sábado? Não é, tá bom, fica à vontade com o teu sábado aí. Só não vem dizer que eu vou para o inferno, né? Porque eu não guardo. E assim por diante. Ah, não pode comer carne de porco. Você não come, não passa para cá. Deixa comigo, deixa que eu como. Né? Ah, eu não como camarão. Sério? Rapaz, que bênção. Deixa comigo que eu como. Né? E assim vai. Mas eu estou brincando até, né? Mas, gente, a gente precisa olhar para a Escritura. Olha só, chegaram ali no meio tempo, pronto, houve paz nas igrejas. Não houve divisão, não houve contenda. Porque, justamente, vamos sentar, vamos conversar. Vamos entender o assunto melhor. Amém? Né? E é isso que a gente precisa fazer na nossa casa. Agora, se a gente ficar dando um Roboão, pessoal, a gente vai acabar perdendo muita coisa. Que Deus nos ajude, nos dê sabedoria. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.